Salve galeras, beleza? Então, a gente está aqui trazendo para você um vídeo muito bacana sobre o tema vetores. Esse vídeo é parte do nosso curso de Física direcionado para Enem e para vestibular tradicional, legal? Então, se você não conhece o curso, beleza? Ele é um curso muito bacana, a gente faz eventos presenciais e vários programas também alternativos, beleza? Qualquer dúvida, deixa seu contato aí, vai lá no meu site www.profgiovanelli.com e lá você vai descobrir mais coisas sobre esses eventos, essas situações que a gente acaba trazendo por aí, tá bom? Bom, para a gente começar a nossa aula de hoje, né, eu queria bater um papo com você sobre o tema vetor, beleza? O que é o vetor, tá? Para a gente poder conversar bonitinho, eu queria lembrar sobre um assunto muito bacana, que é o que são as grandezas físicas. Grandeza é tudo aquilo que eu uso para fazer medidas, tá bom? Então, massa é um exemplo de uma grandeza, tempo é um exemplo de uma grandeza, velocidade é um exemplo de uma grandeza, tem vários exemplos de grandezas. O que eu quero que você saiba nesse momento é que existem duas classes de grandezas. Existem as grandezas que são escalares e as grandezas que são vetoriais. Vou te dar alguns exemplos, tá? Olha só que legal. Massa é uma grandeza escalar, temperatura é uma grandeza escalar, tempo é uma grandeza escalar, beleza? Agora, grandezas que são vetoriais. Força é um exemplo de grandeza vetorial, velocidade é um exemplo de grandeza vetorial, né? Aceleração é um exemplo de grandeza vetorial. Agora, qual é a principal diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais? Uma grandeza ela é escalar quando você cita um valor numérico e a partir da citação desse valor numérico a gente acaba, né, sabendo tudo o que precisa saber sobre a grandeza. O exemplo que eu citei, massa. Se eu afirmo que a massa de um carro é 1.500 quilos, 1.500 quilos, né? 1.500 quilogramas, então você já entendeu tudo que você precisava entender. Legal? Eu não preciso complementar a informação. Temperatura também é um exemplo de grandeza escalar. Se eu cito a temperatura do ambiente, a temperatura de um ambiente então está em torno de 25, 26 graus Celsius. Você já entendeu tudo apenas com a informação numérica. Então, grandezas escalares são perfeitamente caracterizadas por uma informação numérica. Beleza? Agora, existem grandezas que eu preciso trazer mais informações do que apenas citar um número. É o caso das grandezas chamadas vetoriais. Exemplo de grandeza vetorial, força. Olha só que legal. Aqui do meu lado tem um retângulo, tá vendo? Imagina que isso aqui seja uma caixa, beleza? Agora, diz para mim o que vai acontecer com essa caixa se eu aplicar sobre ela uma força de 20. O nome da unidade de medida para força é Newton, tá? Então, só para a gente se familiarizar. O que acontece com essa caixa se eu aplicar uma força de 20 newtons nessa caixa? Você sabe me dizer? Você reparou que essa informação não está perfeitamente completa? Por que não? Porque aplicar 20 newtons na caixa da esquerda para a direita, olha aí o desenho, acontece uma coisa. 20 newtons de baixo para cima, acontece outra coisa com a caixa. 20 newtons, né, de cima para baixo, outra coisa vai acontecer. Por isso que força é um exemplo de grandeza vetorial. Por quê? Porque eu preciso trazer mais informações do que apenas um valor numérico. Legal? Para a gente falar das forças, para a gente falar das velocidades, acelerações e várias outras grandezas, eu preciso dar mais informações. A informação tem que ser completa. Como? Eu tenho que te informar, além do valor numérico, a direção e o sentido desse cara, dessa grandeza. Força, por exemplo. Então, sempre que eu vou citar uma grandeza vetorial, eu preciso citar módulo, direção e sentido. Beleza? Então, galera, olha só que legal. Para a gente poder trabalhar com grandezas vetoriais, nós usamos uma ferramenta matemática conhecida como vetor. E o que é um vetor? Vetor é um número especial, né? A gente vai dizer que vetor é uma seta, simplesmente. Olha para essa setinha que está aqui do meu lado. Você reparou que essa seta tem um tamanho, olha o tamanho dela. O tamanho que a seta tem é um módulo, beleza? Você reparou também que a seta tem uma direção, por exemplo, ela está, no meu desenho, na horizontal. Você reparou também que ela tem um sentido, dado pela pontinha dela. Repara que a pontinha dela, por exemplo, está apontando para a direita, beleza? Então, nós temos
Sempre uma seta como um excelente representante de um vetor. Galera, existem alguns vetores que são de extremíssima importância para nós. Esses vetores que são de extrema importância para a gente são alguns vetores, né, que são comparados um com o outro. Por exemplo, olha só que legal, hein? Nós temos dois vetores aqui do meu lado, tá vendo? Esses dois vetores, nós vamos dizer que eles são vetores paralelos. Por quê? Porque eles estão em direções paralelas, mesma direção. Legal? Repara que não tem a necessidade que eles tenham o mesmo tamanho. O que importa é que a direção deles, que é indicada pela cauda do vetor, pelo rabinho do vetor, sejam direções de retas paralelas. Todo mundo na mesma diagonal, todo mundo na horizontal ou todo mundo na vertical. Mesma direção. Vetores que estão na mesma direção são chamados de vetores paralelos. Beleza? Outra classe de vetor é essa aqui que está do meu lado agora. Ó. Olha que legal. Você observou que nós temos dois vetores com o mesmo módulo, mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido? Então, esses dois vetores que têm o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido são chamados de vetores correspondentes ou vetores equivalentes ou vetores equipolentes, tá bom? Alguns casos a gente também pode citar vetores congruentes, beleza? Esses dois vetores, então, que possuem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, nós vamos chamar de vetores equipolentes, equivalentes, correspondentes ou vetores que são congruentes. Legal? Bom, outra classe de vetor é essa aqui, extremamente importante para nós. Olha só, você observou que os dois vetores que estão desenhados aqui do meu lado são vetores que têm o mesmo valor numérico, mesmo módulo, mesmo tamanho, têm a mesma direção. Para saber a direção, olha para a cauda dos vetores. E agora repara que eles estão apontando para sentidos contrários. Beleza? Então, nesse caso, quando dois vetores possuem mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários, nós vamos dizer que eles são vetores opostos. Beleza? Galera, trabalhar com vetor é uma coisa muito maneira. Muito bacana mesmo. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com vetor basicamente em tudo que a gente for trazer daqui por diante, né? A gente vai falar sobre vetores nas aulas de física mecânica, na hora de falar de velocidade, de força, lá em física elétrica também, em física hidrostática, mecânica dos fluidos. A gente cita alguns vetores também, em algumas ocasiões, né? Para falar da definição de pressão, que é força sobre área, enfim, empuxo, que é uma força. Ó, galera, nós vamos trabalhar com vetor basicamente em todos os ramos da física, não tem para onde correr. E algumas vezes vai ser necessário você trabalhar com operações envolvendo vetores, né? Continhas envolvendo vetores. E uma das continhas que nós vamos trabalhar é a multiplicação de um escalar por um vetor, beleza? Eu preparei uma animação para você, dá uma olhadinha nessa animação de como é que a gente faz a multiplicação de um escalar por um vetor. Vamos lá! Fala, galera, então, olha só que legal, hein? O que nós vamos fazer aqui agora é analisar a multiplicação de um escalar por um vetor. Então, vamos tomar um exemplo. Olha só que legal. Você vai imaginar, então, que eu tenho um vetor que eu vou chamar de vetor A. Esse vetor A, ele tem direção horizontal, sentido da esquerda para a direita, né? Sentido para a direita. E observa que pela malha quadriculada que a gente tem, ele está com 3 casinhas de módulo, tá bom? 3 unidades. Beleza? Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar esse vetor por um escalar. O que é um escalar, professor? É um número. Multiplicar, então, um vetor por um número qualquer. Esse número, eu vou dizer que é o número 2, tá bom? Escalar 2. Professor, então, o que acontece quando você multiplica um vetor por um número? Pois é, você dá origem a um novo vetor. Com quais características? As características são: o vetor novo, resultado da multiplicação, é um vetor que tem a mesma direção do vetor original. Repara que ele está na horizontal. Tem o mesmo sentido do vetor original, porque eu multipliquei por um escalar positivo. O vetor original está apontando também para a direita. E o módulo? O módulo, claro, que nesse contexto é o dobro do vetor original. Observa que o vetor A tinha 3 casinhas de módulo. E o vetor 2A, obviamente, está com o dobro de casinhas. Olha lá, 6 casinhas de módulo.
Sacou? Agora, observa uma outra possibilidade. Ali eu tenho o vetor A novamente, né? 3 casinhas, horizontal, apontando para a direita, aquilo que a gente já sabe, tá bom? E agora eu vou multiplicar esse vetor por um número, por um escalar, tipo o -2. O escalar agora é um número negativo. O que acontece quando eu multiplico um número por um vetor? Cara, com certeza o resultado vai ser um novo vetor. E esse novo vetor está como? Olha lá, hein? Esse novo vetor tem, atenção, módulo igual ao dobro do vetor original. Repara que o vetor A original tinha o quê? 3 casinhas. E o vetor 2A, né, menos 2A, ele tem o dobro de casinhas. Repara que a direção também é horizontal, porém o sentido agora ficou para a esquerda. Percebeu isso aí? Beleza? Outra operação muito importante para a gente trabalhar com os vetores, né, é trabalhar com a junção de 2 ou mais vetores. Nesse caso, a gente vai fazer uma adição vetorial. Para trabalhar com adição vetorial, nós vamos manipular duas regras, 2 procedimentos. A primeira regra se chama a regra do polígono, a segunda se chama a regra do paralelogramo. Eu preparei uma animação para você entender melhor como é que funcionam essas duas regras. Vamos lá! Então, galera, a nossa proposta aqui agora é apresentar os métodos de adição de vetores. Então, vamos lá, ó, presta atenção, hein? Vamos supor que a gente tenha 2 vetores. Olha, aqui está o vetor A e aqui está o vetor B, tá bom? Cada um com as suas características, tudo bonitinho. E aí, a gente vai fazer a adição, a junção desses 2 vetores. Pois é, então aqui eu preciso de muita atenção. Por quê? Porque existem 2 métodos para fazer a adição de vetores. O primeiro se chama método do polígono, que é o que eu vou apresentar agora, e daqui a pouco o método do paralelogramo. Professor, o que é o método do polígono? Olha só que legal, hein? Você está vendo o meu vetor A? Eu posso mover ele para onde eu quiser, não importa, desde que eu preserve as características dele. Mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, eu vou grudar a origem do vetor B com a extremidade do meu vetor A. Ou seja, simplesmente movi o meu vetor A, sacou? A gente costuma até brincar falando que eu botei a cabecinha de um na bundinha do outro, tá bom? Bom, e agora o que a gente faz? Agora o vetor resultante, o vetor soma, é o vetor que parte da origem do meu vetor A e vai até a extremidade do meu vetor B, como eu fiz ali, ó. Reparou? Então, esse eu vou chamar de vetor R, vetor resultante, é a soma dos 2 vetores. Eu queria que você observasse um outro detalhe importante. Olha só, repara que o meu vetor vermelhinho, o vetor resultante, ele tem um tanto de casinhas na horizontal, x casinhas na horizontal, tá bom? Ali no nosso desenho, esse x são 5 casinhas. E repara que esse vetor tem y casinhas na vertical. Esse y, você vai dizer ali no nosso exemplo que são 3 casinhas, tá bom? Então, o meu vetor R pode ser encontrado via teorema de Pitágoras de acordo com os valores desses vetores, tá bom? Então, eu posso descobrir o meu vetor R em módulo a partir do momento que eu saiba qual é o módulo, né, o tamanho x, e o tamanho y de uma malha quadriculada. Aí eu aplico o teorema de Pitágoras sem problema nenhum, tá bom? Beleza, esse é o método do polígono. Mas olha que legal, a gente tem outro método, o famoso método do paralelogramo. Repara que ali eu tenho no meu desenho o vetor A e o vetor B novamente. São os mesmos vetores, tá bom? Eu queria que você observasse que agora eu vou mover o meu vetor A de forma que a extremidade do A coincida com a extremidade do B. Posso mover o meu vetor A? Posso, claro, desde que eu preserve as características dele. Eu posso arrastar ele para onde eu quiser, deixando ele com o mesmo módulo, com a mesma direção e com o mesmo sentido, não tem problema nenhum. E agora, a gente, quando faz a junção de 2 vetores, colocando a origem de um junto com a origem do outro, o que a gente vai fazer? Agora eu vou traçar linhas paralelas aos 2 vetores. Vou traçar uma linha paralela ao vetor A lá na extremidade do B. Vou traçar uma linha paralela ao meu vetor B lá na extremidade do A. Beleza? Linhas paralelas. Você observou que eu formei um quadrilátero, o paralelogramo? Pois é.
Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente desenhar a diagonal desse paralelogramo, né? E essa diagonal vai ser o vetor que representa o resultado, o vetor resultante, o vetor soma, tá bom? A origem desse vetor é na origem dos dois vetores A e B dados, e a extremidade dele está lá no ponto de cima, ó. Então, essa diagonal do meu paralelogramo, ela é, então, a resultante vetorial de A mais B. Agora, presta atenção nesse detalhe, hein? Olha que bacana. Você observou que o vetor resultante, ele tem x casinhas na horizontal? Né? No nosso exemplo, se você contar, são 5 casinhas horizontais, x casinhas horizontais, tá bom? Observa que ele também tem 3 casinhas na vertical, olha lá, y casinhas verticais. Você observou que é o mesmo vetor do exemplo anterior? É a mesma coisa, ou seja, eu estou tentando te mostrar que tanto o polígono quanto o método do paralelogramo vão dar a mesma resultante, cara. É só um jeito diferente de desenhar. Aqui, se você tiver uma malha quadriculada, você pode aplicar o teorema de Pitágoras em cima do y e do x, tá bom? Aí você faz o teorema de Pitágoras para descobrir o valor dessa diagonal aí, R, beleza? Agora, se você tiver sem a malha quadriculada, saiba que existe uma fórmula para determinar a resultante via método do paralelogramo. Essa fórmula horrorosa aí, ó, parece muito com a lei dos cossenos, mas toma um pouquinho de cuidado, porque a lei dos cossenos, né, aqui não é mais, aqui é menos, tá bom? Então aqui eu estou botando um mais, beleza? Porque eu estou fazendo referência a uma situação vetorial, tá bom? Olha só que legal. Então a gente costuma dizer que a resultante, o módulo da resultante ao quadrado é o módulo do primeiro vetor ao quadrado, mais o módulo do segundo vetor ao quadrado, mais 2 vezes o módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, vezes o cosseno de um ângulo. Que ângulo? Repara a nossa figura. O ângulo que eu estou fazendo referência na fórmula é o ângulo formado pelos dois vetores originais, o A e o B. Beleza? Galera, então, para a gente finalizar o nosso assunto sobre vetores, olha só que maneiro, hein? Presta atenção em decomposição de vetores. O que é isso, professor? Decomposição vetorial, decomposição de vetores, é um sistema que nós utilizamos para quebrar um vetor que está na diagonal em componentes horizontal e vertical. Por que nós fazemos isso? Para facilitar a nossa vida. A grande maioria das situações que nós trabalhamos com vetores em diagonal são situações mais complexas, são situações que requerem um pouco mais da nossa atenção, um pouco mais de detalhes. Então eu recomendo que você entenda como se faz a decomposição de vetores para que a gente possa resolver alguns exercícios sobre isso, tá bom? Então solta a animação aí para você dar uma olhadinha. Vamos lá! Então, galera, vamos bater um papinho aqui agora sobre os vetores em decomposição. Olha só que louco, hein? Presta atenção. Você vai imaginar, então, que eu tenha um vetor V, que nem esse aí da minha figura, ó. Tá vendo? Você reparou que esse vetor está na diagonal? Cara, mexer com o vetor na horizontal ou na vertical é muito mais fácil do que trabalhar com o vetor na diagonal. Então, a gente, na maioria das vezes, vai pegar o vetor na diagonal e vai quebrar esse vetor, decompor ele em horizontal e vertical, reescrever o vetor diagonal. Para isso, a gente usa o referencial cartesiano como base. Olha só que legal, o eixo Y e o eixo X, tá bom? Quando você analisa esse eixo Y e esse eixo X, você vai observar que o vetor V, ó, forma um angulinho com a horizontal. Esse angulinho eu vou chamar de ângulo θ. Beleza? Letra grega θ aí. Então, pessoal, o que a gente faz? A gente quebra esse vetor em vertical. Como assim, professor? A gente desenha a sombra dele na vertical. Legal? Essa sombra, essa projeção, nós vamos chamar de VY. A gente também quebra esse vetor na horizontal, beleza? A sombra que ele faz na horizontal. E a gente chama esse vetor de Vx. Então, na verdade, a decomposição é um jeito de reescrever um vetor diagonal. Ao invés de escrever o vetor V, então nós vamos escrever dois vetores para substituir ele, o vetor Vy e o vetor Vx. Inclusive, nós temos como encontrar o módulo desse Vx e desse Vy com base no ângulo θ. Olha só que legal, hein?
O Vx, a gente costuma dizer que tem módulo igual ao módulo do vetor original v vezes o cosseno do ângulo θ. E já o Vy, a gente costuma dizer que tem módulo v e vezes o seno do ângulo θ. Tá bom? Então, é assim que nós fazemos a decomposição de vetores. É assim como nós vamos reescrever um vetor na diagonal a partir de agora. Beleza? Então, galera, gostou do nosso vídeo? Achou maneiro a nossa forma de apresentar esse conteúdo de vetores? Legal? Para mim está sendo uma novidade apresentar isso para a gente aqui, dessa forma, tá bom? Sem ser aquele método tradicional do quadro, aquela coisa toda. Se você gostou desse tipo de interação, deixa aí nos comentários, por favor. Se você acha melhor a gente voltar a apresentar as formas de resolver, né, de explicar o conteúdo no quadro, deixa também seu comentário, por favor, né? Vamos tentar construir uma forma mais legal, mais inteligente para a gente apresentar os nossos conteúdos, tá bom? Valeu!